Boa noite, boa noite. Tá me escutando, professor?
Fala, pessoal, estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. E aí, cadê o resto da turma? Sexta-feira não tem aula. Deve estar tudo na praia. Pô, só vocês aqui, vocês vão ganhar mais um ponto hoje, só tem aula. Pô, cadê o... Hoje que é a aula prática? Puxa, hein? Esperar mais 5 minutinhos aí o resto da turma. Eu não vou te dar, ele pode entrar. Tá, pessoal. Tá, pessoal, não vamos esperar mais, vamos tocar a ficha aqui, tá? Então aqui, ó, conceito básico, eu quero que vocês entendam, tá? Deixa eu pegar aqui uma boa. Uma boa para vocês verem aqui.
Deixa eu pegar uma legal aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Estão me vendo, né? Aqui, ó. Esse caso aqui, tá? Essa contactora. Essa contactora, ela tem aqui em cima, ó, a 1 e a 2, tá? A 1 e a 2. Essas aqui são as bobinas que a gente tanto fala, tá? Essas aqui são as bobinas que a gente tanto fala, tá? Então, o que acontece, pessoal? O que acontece? Eu quero provar para vocês, tá? Eu quero provar para vocês por A mais B que eu consigo simplesmente energizar o circuito, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem dois circuitos, tá? E sempre que a gente trabalhar em comandos, a gente vai ter esses mesmos dois circuitos. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Tá? Eu vou ter essas duas redes aqui, ó, de alimentação. A alimentação com 3 fases que vai para o circuito principal, tá? E a alimentação que vai para o circuito de comando, tá? O circuito auxiliar, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa entender? São dois circuitos diferentes, tá? O circuito principal, tá? Esse aqui, e o circuito auxiliar, que são esses circuitos aqui, tá? Que a gente vai conectar, então, os outros dispositivos que a gente vai ligar, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que um circuito é independente do outro, tá? O circuito, as bobinas, tá? Elas são suficientemente capazes de conseguir fazer a comutação, trocar os contatos da posição de normalmente aberto para normalmente fechado, tanto do circuito principal quanto do circuito auxiliar, tá? Então, aqui, ó, nesse testezinho aqui, tá? A única coisa que a gente faz, tá? Que foi feito aqui, foi simplesmente colocar um botão, ó. Esse botão tá na posição de normalmente aberto, é NO, Open, tá? Quando eu apertar ele, ele vai fechar, permitindo com que a corrente elétrica circule. Aqui está um pouquinho falso aqui, tá? Circule, energizando a bobina. E isso aqui, esse terminal aqui do meio, ele vai trocar de posição. Isso vai me mostrar que ele está comutando, tá? Então aqui, ó, aqui já está energizado, tá? Está funcionando. Quando eu apertar esse botão, a minha contactora vai trocar de posição, ó. Prestem atenção. Foquem aqui nessa contactora. Apertei, ele é botão de pulso, tá? Então, se eu não continuar pressionando, ele vai voltar para a posição inicial dele, que é aberta, tá? Então, ele só fecha durante o período que eu estou apertando, tá? Isso aqui, só isso aqui, já é o suficiente para colocar em funcionamento toda a minha contactora. Porque todos os contatos vão trocar de posição. Sejam eles do circuito auxiliar, sejam eles contatos do circuito principal. Tá? Buenas? Então, pessoal, se eu usar aqui o meu circuito principal e alimentar ele, tá? E colocar o meu motor só vai entrar em funcionamento depois que as bobinas forem energizadas. Tá? Então, o circuito auxiliar ou o circuito de comando, ele serve para controlar o circuito principal, que é o circuito de potência. Tá? Isso que a gente tem que ter muito bem claro. Tá? Muito bem claro. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Pessoal? Eu tranquilo, professor. Tranquilo? Tem certeza? Tá. Então tá. Beleza. O meu circuito auxiliar, ele tá pronto. Beleza. Como que eu vou conseguir, então, colocar o meu motor para rodar, tá? De uma maneira bem direta. Falem para mim. Hein? Vamos lá, pessoal. Estão aí? Eu sou leigo, deixa para os eletricistas aí. Então aqui, pessoal, tá? Eu vou energizar o meu circuito principal, tá? Eu vou colocar as 3 fases nele. E a partir daí, eu vou dar a minha primeira partida no motor, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é desligar, tá? Então eu sei que o meu circuito está desenergizado. Vou colocar as minhas 3 fases, tá? Essas 3 fases, elas vão vir aqui, tá? Circuito auxiliar, circuito principal, tá? Então vocês podem ver que pela indicação, ó, 1L1, 3L2 e 5L3, tá? L1, L2, L3. Aqui em cima, 13, 14, 21, 22, A1, A2. A1, A2, correspondente, então, às bobinas, tá? Aqui são as bobinas. E aqui Tá, nós... professor. Pode falar. Tá, mas aí no caso, tipo assim, ó, a gente liga em que voltagem para armar a bobina? Vai depender do catálogo do fabricante. Tem bobina que tu vai ligar no 220. Tem bobina que tu vai ligar em 24 volts. Aham. Entende? Ah. Só que aí vai depender da tua carga, vai depender da classe da tua contactora, vai depender de vários fatores. Por isso... Tá, não, tranquilo. Aí tá, não, era só essa dúvida que eu tinha, que se no caso as contactoras, se elas podiam ser armadas, no caso, em corrente alternada, né? No caso, e pode, né? Não, tu pode ter ela em corrente alternada, tu pode ter ela trabalhando em corrente contínua. Tá, não, tranquilo. Beleza? Valeu. Caso no caso, tá? Aí, beleza. Vamos colocar aqui, então, o meu circuito para aqui, bem tranquilo. Vamos colocar... Vamos energizar o circuito principal, então. Tá? Vamos energizar ele, então. A gente vai colocar ele para rodar. Beleza. Tá? Pum. Energizei ele, tá? Então tá. Agora eu vou ligar o meu motor. Cadê o meu motor? Deixa eu achar o meu motor. Tá aqui o meu motor, tá? Uma coisa que eu quero deixar importante aqui, tá? Quando a gente fala do circuito principal, a gente está falando em 3 condutores carregados, tá? Mas isso é independentemente de serem apenas fases, tá? Porque quando a gente está trabalhando com 220, acontece de ter fase, neutro, tá?
380, fase, fase, fase. Quando a gente está trabalhando com 220, aí vai entrar a ligação em triângulo, tá? Quando a gente está trabalhando com 380, aí entra a estrela. Buenas, tá? Então aqui, ó, nessa situação aqui, a gente está trabalhando com duas fases e um neutro, tá? E a nossa ligação, ela vai ser em triângulo. Só que nesse sentido aqui, esse motor, ele é um motor de teste, ele já foi curto-circuitado com as bobinas lá dentro dele, tá? Nas bobinas dele. E aqui eu só vou, então, acoplar eles à saída da minha contactora. Deixa eu pegar aqui. Tá, uma coisa que é importante eu falar, tá? Como eu estou dando aula aqui, eu tenho uma sequência lógica para falar as coisas, tá? Mas quando vocês estiverem trabalhando na indústria, primeiro, vocês montem sempre o circuito de potência, tá? Por último, vocês ligam o auxiliar. Por dois motivos. O primeiro motivo, tá? A segurança, porque o motor só vai dar partida depois que acionar o contato, o circuito de comando. E outra para vocês não terem que estar colocando condutor sobre condutor aqui. Nem eu estou fazendo, tá? Fica mais fácil de trabalhar. Motor, então. Depois eu vou arrebitar essas pontas aqui para ficar mais fácil da gente conectar. Tá? Então aqui, ó, o que vai acontecer, tá? Quando eu ligo, o meu motor deu partida? Não deu. Por que ele não deu partida? Pô, mas ele está ligado diretamente, né, da rede da contactora que está vindo para o motor. Só que se eu não acionar as bobinas com a outra rede do circuito o circuito auxiliar ou circuito de comando, o meu motor não vai dar partida nunca, tá? Por isso que existe esse circuito auxiliar. Então agora, ó, eu vou simplesmente acionar as minhas bobinas aqui, tá? E o meu motor, opa, acidente de trabalho aqui. Tá? Não vai dar partida. Não, vai dar partida sim, ele deu partida já. Não, digo que caiu, né? Caiu aí o bagulho, não ia dar. Aqui, ó. Tá, e no caso assim, ó, se eu quiser botar uma combinação para girar para um lado e para o outro, dá. Ah, e a gente está fazendo, tá? A gente está invertendo a rotação, tá? Ou seja, estamos instalando a reversão. Aí que entra o circuito de comando. Porque com esse circuito de comando aqui, com 13 e 14, a gente pode colocar algumas ramificações nessa instalação elétrica. E com essas ramificações a gente consegue parar e trocar o sentido de giro, tá? Horas gira para um lado, horas gira para o outro. Tá? Por quê? Porque simplesmente a gente está trocando uma bobina do motor pela outra. Simplesmente isso, tá? Só que aí a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai fazer isso daí. Num primeiro momento aqui, ó, vocês estão vendo. Acionei a bobina, o contato, tá? O circuito de potência comutou, saíram da posição de normalmente aberto e passaram para normalmente fechado, botaram o motor para rodar. Beleza? Tá? Aqui vocês podem perceber que a gente está trabalhando com um botão de pulso. Ou seja, ele só vai ficar fechado, circulando a corrente, enquanto eu estou com o meu dedo. Tá? Enquanto eu estou com o dedo. A partir do momento que eu tirar meu dedo, o motor para de funcionar. É conveniente isso, pessoal? Eu quero que vocês me digam. Só se fosse uma buzina, uma campainha.
Só se fosse buzina, campainha? Claro. Pra que eu vou querer um botão que eu vou ter que ficar pressionando? Ah, é aí que entra aquelas situações que eu tinha te falado. Se tu está usando uma Fresna e tu quer colocar, e tu quer instalar um dispositivo de segurança ali, que ela só funciona enquanto tu estiver com o dedo pressionando. Aham. Entendeu? Eu tô com o dedo aqui, tá? E a minha segunda mão tá livre. Se eu quiser colocar minha mão e tocar, eu posso sofrer um acidente de trabalho. Então, existem dispositivos que colocam um botão de cada lado. E ela só funciona enquanto eu tiver com 2 botões apertados. No momento que eu tirar um, ela já para de funcionar, tá? Por isso que há essa necessidade. Vocês entendem? Vou liberar aqui para o Wellington. Entendem? Então, esse é o processo básico de funcionamento através de um botão, tá? Aqui, vendendo como se fosse criança. Oi? Vocês podem ver aqui, pessoal, tá? Que eu não estou usando relés, não estou usando disjuntores nem fusíveis, tá? Nessa situação aqui, eu estou usando um painel didático aqui, uma bancada didática, que ela já tem todos esses dispositivos já pré-definidos dentro dela, né? Então, eu estou trabalhando num circuito completamente seguro. Na indústria, isso já não é aconselhável, tá? Então, na indústria, eu vou trazer aqui, ó, para vocês verem, ó. Aqui, ó. Aqui, a gente tem um quadro, tá? Que é mais ou menos desse tamanho aqui que vocês têm, tá? Dependendo do tamanho, podem ter um tamanho um pouco menor, que vocês vão ter que instalar tudo nesse painel. Quando falam, vão ser eletricistas montadores, vão largar uma chapa metálica dessas aqui para vocês, tá? Vocês vão colocar aqui os trilhos, tá? Vocês vão colocar os trilhos. Deixa eu ver os trilhos aqui. Vocês vão colocar os trilhos ou canaletas, tá? Esse tipo de canaleta. Vocês vão fazer todo o desenho com as canaletas, a fiação todinha. Vão colocar aqui as contactoras, os relés, os positivos. E na saída vai ter a saída e a entrada, a alimentação e a saída que vai para a carga, tá? E na tampa, que eu não estou achando uma solta aqui para mostrar, vocês vão colocar os botões e os sinalizadores, tá? Os botões e os sinalizadores. Então aqui, ó. Então aqui, ó, na indústria, vocês vão ter um cara desses aqui, ó, que vai estar só o ferro. Não vai ter mais nada. E vocês vão ter que dimensionar, colocar os dispositivos aqui, vão colocar os botões com as etiquetas, as luminárias, tá? E aí, pessoal, tá? E aí é que vocês vão ter que se virar. Vão montar o painel, tá? Porque... Giovanni tá tentando entrar. Pode falar. Giovanni tá tentando entrar na sala aí. Tá tentando entrar? Aqui, ó. Então, aquele painel ali que eu mostrei para vocês, tá? É basicamente o que vocês vão utilizar para montar o circuitinho de vocês. Tá? Eu tenho que ligar uma esteira, um elevador. Eu tenho que ligar seja lá o que for. Vocês vão pegar aquela caixinha ali, vão colocar os botões, vão colocar as luminárias ali, a iluminação, e vão botar a carga que tiver que colocar para rodar, tá? E aí vocês vão ter que colocar tudo, vão colocar trilho, vão colocar canaleta, vocês vão ter que pegar
o cabeamento dos fios. Eu não estou com o alicate aqui, tá? E vocês vão ter que colocar os plugs aqui, tá? Certinho, vocês vão ter que clipar a ponta do cabo, tá? Vocês não vão poder fazer a instalação com o cabo nessas condições aqui, tá? Essas condições aqui não são aceitáveis, tá? Vocês vão ter que trabalhar com esse tipo ou se não, bom, não estou achando aqui, mas eu vou mostrar na próxima aula. Vocês vão ter que clipar, tá? Eu vou mostrar os tipos de clips que vocês vão colocar no condutor, tá? Porque quando a gente está trabalhando com alta potência, qualquer tipo de atrito ou energia estática que sair dos condutores pode gerar um arco, tá? Até com a própria chave de fenda e tal, ou outros tipos de chaves, isso pode ocasionar algum acidente no trabalho. Então, esses pequenos detalhes, eles podem fazer a diferença na hora de fazer toda a instalação, tá? Aí, é aquilo que eu estava falando. Vocês vão pegar a caixa, tá? A caixa ali, vocês vão montar para botar uma carga para rodar. Seja ele um motor, seja ele o que for. Aí vocês vão dimensionar. Bom, é um motor de 5 CV? É um motor de 10 CV? Beleza. Eu vou usar o quê? Uma partida direta? Uma partida estrela-triângulo? Se for uma partida direta, vocês vão estar trabalhando apenas com uma contactora. Então, a necessidade da caixa vai ser muito menor, tá? Se daqui a pouco vocês estão trabalhando lá uma estrela triângulo, uma soft starter, aí vocês vão ter que ter um painel maior, porque vão mais componentes. Então, vocês vão ter que fazer todo esse ajuste de tamanho, de componentes, os condutores, qual é a espessura de cada um dos condutores. E aí vocês vão colocando quantos botões são? 5, 2, 1. Porque o que acontece? Vai ter, dependendo da situação, um botão para dar partida, um botão para parar, um botão para inverter o giro, tá? Mais os relés no caso que eu digo temporizadores, se for uma partida em estrela triângulo. Então todos esses componentes aí vão fazer parte da nossa caixa lá, que é o eletricista que vai montar, tá? Então vamos supor que hoje vocês entrassem numa Yara da vida, numa, sei lá, Tanak, enfim, contratassem vocês, ó, tu é eletricista montador, beleza. A gente precisa colocar aquela esteira para rodar. Vão te largar uma caixa, um painel e te vira. E aí é contigo. Tu vai ligar as contactoras, tu vai ligar tudo. E é isso que vocês precisam estar atentos, tá? Beleza. Aqui nessa situação, foi apenas uma partida, tá? Uma partida que pode ser considerada uma partida direta, tá? Mas ele é um circuito experimental, porque ele não tem os dispositivos de proteção, tá? E esse motor aqui, ele já foi um motor curto-circuitado, tá? Ele já está com as bobinas internas em triângulo. Se vocês forem pegar outros tipos de motores, vocês sabem que lá tem as numerações, tá? Cada bobina está numerada e vocês vão fazer esse ajuste, tá? Na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o motor, vou pegar o multímetro digital e vou fazer um teste de continuidade nas bobinas. Através do teste de continuidade, vocês vão conseguir, então, identificar quais são os arranjos de bobina. Qual é a bobina 4, a 6, a 3, a 2. Vocês vão entender. Identificando quais são as bobinas, então já vai dar a possibilidade para vocês trabalharem as combinações no triângulo e na estrela, tá? Fazendo, então, os arranjos... Professor, Oi? tá, não, mas assim, ó, no caso, tu batendo a continuidade, tu vai achar a bobina. Mas Achei a ela bobina. tu não vai ser. Tá, tu acha que, tipo assim, ó, os pares certos, no caso, para formar a bobina, né? Só que tu Isso. não consegue achar o número dela. Não. Tu vai arbitrar. Tu vai dizer quais são os números, entendeu? Tu vai fazer o arranjo de acordo com a tua maneira. Tu vai dizer quais são os valores. Entendeu? Entendeu? Tá me ouvindo?
Merda. Oi? Não, eu não tava conseguindo mexer aqui. Tá, não, Não. tipo assim, tá. Eu acho os par dela, aí eu vou ter que ligar. Eu vou fazendo, tipo, tentativa de acerto e erro. Sim, sim, sim. Ah, tá. Vai tentando uma por uma e até Até dar o certo. dar o certo, Tá. tá? Tá, valeu. Casos extremos, né? Vai arbitrando e vai fazendo a tentativa e erro, tá? Identificasse, bom, vou partir de 220, vou sair em estrela. Desculpa, vou sair em triângulo. Saí em triângulo, botei minha carga para rodar, tá? Estou trabalhando com 380, uma corrente maior, uma potência maior, vou dimensionar os meus dispositivos de proteção para essa carga, vou colocar o motor na posição e vou botar ele para rodar, tá? Isso aqui, se a gente voltar no que vem, não sei como é que vai ser, queria levar vocês lá para a oficina e a gente brincar um pouco, tá? Para colocar as luminárias, colocar as saídas, isso vai ser bem legal. Acho que vai contribuir bastante para a formação de cada um, tá? E aí, claro, a gente tem outros dispositivos, né? Que aí a gente vai acoplando, né? Outros dispositivos, tá? Aqui mesmo, ó, eu tenho o meu relé térmico, tá? Que ele vai acoplado. Na saída da minha contactora, tá? E o meu motor, deixa eu pegar aqui a contactora. E a minha contactora aqui, ó, a minha contactora aqui, no caso, levaria os 3 condutores carregados diretamente para a carga, seja ela o motor, ou seja, sei lá, o que vocês estiverem instalando. Nesse caso aqui, esse modelo não é compatível. Deixa eu pegar aqui. Isso acontece. De vocês estarem trabalhando com modelo e vir outro tipo aqui. Eu acho que esse aqui é da VEG, esse aqui vai. Aqui, esse aqui vai. Então aqui, ó. Ó, relé térmico, tá aqui a minha contactora. Ela é uma contactora da VEG, tá? Da VEG. Esse relé térmico também é da VEG, tá? Eles fazem parte do mesmo conjunto, tá? Então eu consigo acoplar elas já estão um tempinho já sem. Então estou com o meu bimetal meio torto aqui. Deixa eu colocar bem certinho para vocês verem. Então aqui, ó, nessa situação, vocês vão estar com o contactor e o relé térmico. O motor vai sair na saída do relé térmico, tá? Que vai dar a possibilidade que ele consiga identificar o aumento de temperatura de uma maneira mais próxima, mais direta, mais rápida, tá? Sem que essa temperatura chegue a todos os outros dispositivos e acabe queimando, ele já desarma, protegendo então a contactora e o resto da instalação, tá? Então, basicamente, tá? São esses os circuitos, esse é um circuito experimental. E na próxima aula, então, eu vou fazer um botão para parar, um botão para inverter o sentido de giro e uma estrela triângulo, tá? A gente já vai usar um relé temporizador para colocar em uma posição e depois ir para outra posição, tá?
Então, basicamente, hoje seria isso daí. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer, alguma coisa para falar? Pessoal, Para mim, tranquilo, professor. tem alguma coisa que vocês querem ver aqui? Para mim também, tá tranquilo aí, professor. Tá? Então, nosso ensaiozinho aqui, básico, vocês viram então como a bobina comuta, troca os dispositivos de proteção, a corrente passa do circuito principal, fazendo com que a minha carga seja acionada, tá? No primeiro momento, vocês entendendo isso, tá muito bom. Buenas? Então tá, pessoal, para uma sexta-feira à noite, tá? Escola. Beleza? Beleza, boa noite, professor. Então valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite.